Terça-feira, 21ª semana do Tempo Comum, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guia sexo. Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o corpo e o prato por fora, mas, por dentro, estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também, por fora, fique limpo. Meus irmãos e irmãs, continuamos aqui a sequência dos ais de Jesus, que estão aqui nesse finalzinho dos discursos de Jesus no Evangelho de São Mateus. E hoje Jesus faz um contraste sobre a fidelidade, sim, real, que os fariseus apresentavam à lei do ponto de vista do que era explícito, mas a incapacidade de perceber as nuances das consequências que a lei deveria gerar no comportamento deles, né? Não nos esqueçamos que lá atrás, no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, Jesus meio que revelou um pouco dessas nuances, né? Ele fez aquele upgrade ali nos mandamentos, deixando bem claro que o que já estava mandado não mudou, mas a profundidade da compreensão precisaria acontecer. Quando ele dizia aquele: ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, eu porém vos digo. Ali Jesus estava ampliando a concepção, a compreensão daquele mandamento, né? Porque se você pega o mandamento do jeito que está lá no Êxodo, de modo explícito, né? Você pega lá, não cometerás adultério. Pronto. Define adultério para mim: relação sexual com uma mulher que não é minha esposa, que seja casado ou eu casado. Essa é a definição de adultério. Jesus vai, pega o adultério, está lá mandado, e amplia o horizonte dele. Se você olhar com um desejo para uma mulher, você já adulterou com ela no seu coração. Então ali Jesus coloca no mesmo patamar a ação com aquilo que precede a ação, que é o pensamento, mas não só o pensamento, mas o consentimento ao pensamento. Então agora a coisa é muito mais séria. Não dá mais para você ficar lá no seu banco na igreja vendo o padre atendendo confissão e falar: eu não mato, não roubo, não traio minha mulher, então não tem pecado, não preciso falar nada para ele, né? Não, calma lá, né? A coisa agora tomou uma amplitude muito maior. Então, essa compreensão que está lá no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus agora traz as consequências práticas disso, né? Então, os fariseus tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento daquilo que podia e que não podia, né? Mas eles eram incapazes de ir além da lei, de ver as nuances das consequências daquela lei, né? Então Jesus está dizendo que eles eram capazes de calcular o dízimo de uma hortaliça, de uma coisa pequena, mas eram incapazes de agir com misericórdia, eram incapazes de amar além da lei, né? E não nos esqueçamos, aquele jargão que o Padre William adora: a obrigação ela tem um limite, mas o amor ele começa onde termina a obrigação, né? Então por isso se faz necessário então que nós, ouvindo essa dura repreensão de Jesus, aprendamos a não limitar o nosso bem agir àquilo que está mandado, aquilo que é lei, né? Você como católico é obrigado a participar de uma missa dominical aos finais de semana. Isso é a lei, isso é a obrigação. Mas até onde vai o seu amor, né? Se você tem ali outras 6 noites da sua semana, que você fica lá maratonando seu seriado preferido, Netflix, comendo pizza 4 queijos, tomando Coca Zero, para ficar com a consciência tranquila, então, mas por que não escolher uma dessas noites, né? Não, eu quero ir numa missa também essa semana, eu quero ouvir mais a palavra de Deus, né? Se você não sei, talvez tenha aí o hábito de rezar um terço uma vez por semana, não é nem obrigação, já é amor, mas por que não mais, né? Se você tem aí alguém na sua vida que te incomoda, alguém no seu trabalho, alguém talvez até na família que é crítico, é ácido, é uma pessoa insuportável, né? Então, talvez você, por obrigação, trate essa pessoa com respeito. Você não é agressivo, você não é bruto, mas por que não, além da obrigação, você até mesmo ser generoso? Até mesmo ser melhor com essa pessoa, né? Então, movidos por essa palavra de Jesus hoje, não vamos nos ater ao que somos obrigados, né? Mas vamos expandir o horizonte da nossa ação amando.
além da obrigação, para que o ai que Jesus hoje proclama para esses hipócritas nunca caia no nosso coração e nunca sirva em nós como uma carapuça. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.